Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos investigar a história de uma figura bíblica que talvez muitos nem notem, mas que teve um papel bem importante no momento decisivo. Purá. Exato. Nossa base aqui é um artigo bem interessante do Diego Pereira do Nascimento, lá do Teológico.clube, que explora justamente a trajetória desse servo ao lado de Gideão. Um personagem que aparece pouco, mas é marcante. Sim. Nossa missão aqui é entender quem era o Purá, sabe? O cenário em que ele vivia, que era bem complexo, e por que a presença dele foi tão significativa para Gideão, um dos juízos mais famosos de Israel. É uma história sobre lealdade, né? Uma lealdade discreta, mas olha, poderosa. Com certeza. Ok, então. Vamos desembrulhar isso. Para começar, acho importante situar Purá no mundo dele. Ele servia na casa de Gideão, na cidade de Ofra, sabe? No território da tribo de Manassés. Certo. E não era uma casa qualquer, né? A família do Gideão, principalmente o pai dele, Joás, tinha uma influência bem grande em Ofra. Ah, sim. E um detalhe que o artigo destaca e que é fundamental, eles mantinham altares para deuses pagãos. Baal, Aserá, eles lideravam esse culto local. Nossa. Isso significa que Purá, vivendo ali naquela casa como servo, ele certamente testemunhou rituais, práticas que, fugiam bastante da fé israelita tradicional. E o contexto geral de Israel naquela época era bem sombrio, para dizer o mínimo. Muito. A Bíblia conta que, depois de um tempo de paz conquistado sobre a juíza Débora e Baraque, o povo de Israel, de novo, voltou a adorar outros deuses. É um ciclo que se repete, né? Exato. E a consequência descrita é dura. Deus permitiu que eles fossem oprimidos pelos midianitas, amalequitas, outros povos ali do leste. E essa opressão durou 7 anos. E não era uma opressão, assim, sutil. Juízes 6 descreve um cenário de quase terra arrasada. Invasões constantes que destruíam, roubavam colheitas, rebanhos. Deixando o povo na miséria mesmo. Exatamente, empobrecidos, acuados. A própria cidade de Ofra, por ser perto de rotas comerciais importantes, era um alvo frequente desses ataques. O medo, a escassez, era a vida deles ali. Imagino. É nesse clima então de desespero total que os israelitas finalmente clamam a Deus por ajuda. Está lá em Juízes 6, verso 6. O ponto de virada. E a resposta divina vem. Interessante. Justamente no chamado a Gideão, o senhor de Purá, para liderar a libertação. Um líder que parecia improvável, né? Vindo de uma família com essa ligação pagã. Pois é. E Gideão, embora a gente veja ele como corajoso depois, ele demonstra uma necessidade clara de confirmação divina. Ele até junta um exército, mas Deus manda reduzir, até ficarem só 300 homens. 300. Contra uma multidão. A pressão devia ser enorme. Imagina. E Deus sabia disso. Sabia que Gideão, mesmo depois dos outros sinais, talvez ainda hesitasse diante do tamanho da tarefa. Por isso, ele oferece um encorajamento muito particular, quase íntimo. Sim, essa parte é fascinante na história. Deus fala para Gideão, lá em Juízes 7, versos 10 e 11, para fazer algo bem diferente. Descer escondido até o acampamento inimigo, de noite, para ouvir o que eles estavam falando. Uma missão de espionagem, basicamente. Exato. E a ordem específica é: leva contigo Purá, teu servo. Isso é curioso, não acha? Não era para levar um general ou um guerreiro famoso, mas o servo pessoal dele. Muito curioso. E significativo. O que isso diz sobre Purá, sobre a missão? Olha, essa escolha de Purá sugere algumas coisas importantes. Primeiro, a necessidade de discrição total. Talvez um servo chamasse menos atenção, né? Faz sentido. E segundo, e talvez o mais importante, indica um nível de confiança, assim, muito profundo entre Gideão e Purá. Gideão precisava de alguém leal, absolutamente leal, ao lado dele naquele momento de extrema vulnerabilidade. Alguém que simplesmente estivesse lá. Como testemunha, como apoio silencioso. Dá para tentar visualizar a cena, né? Uhum. Gideão e Purá, na escuridão da noite,
se arriscando, se infiltrando ali perto das tendas inimigas. A tensão devia ser... Nossa. Palpável. E no meio daquele acampamento enorme, escondidos nas sombras, eles conseguem ouvir uma conversa. Um soldado midianita contando um sonho estranho que teve. No sonho bem simbólico mesmo. Muito. Ele sonhou com um pão de cevada. Um pão simples, né? Alimento básico, talvez representando os israelitas, humildes, oprimidos, ou o próprio Gideão, que estava malhando trigo escondido quando foi chamado. Sim. E esse pão rola pelo acampamento e bate numa tenda com tanta força que a derruba. A tenda, claro, um símbolo do poder midianita. E o que vem a seguir é a parte mais incrível. O outro soldado, o companheiro que ouve o sonho, ele não tem dúvida nenhuma. Nenhuma. Ele interpreta na hora. Diz algo tipo: isso aí só pode ser espada de Gideão, filho de Joás. Deus entregou os midianitas e o acampamento todo nas mãos dele. Exatamente. A confirmação da vitória do plano de Deus vindo da boca do próprio inimigo, que nem imaginava que Gideão estava ali ouvindo cada palavra. Imagina o impacto disso no Gideão. Pensa bem, ouvir o adversário declarar a sua vitória iminente confirmando tudo, qualquer dúvida que ele ainda tivesse, foi varrida ali. A Bíblia diz que ele adorou a Deus na mesma hora. Naquele momento, e voltou para os seus 300 homens, não mais hesitante, mas cheio de fé, de determinação. Aquela missão com Purá foi o empurrão final. O catalisador. E a batalha que aconteceu depois é realmente impressionante. Gideão divide os 300 homens, arma cada um com uma trompeta, um cântaro vazio e uma tocha dentro do cântaro. Uma estratégia bem... inusitada. Totalmente. À meia-noite, cercam o acampamento, tocam as trompetas, quebram os cântaros para revelar as tochas e gritam. O resultado, como o artigo bem lembra, não foi tanto uma vitória militar clássica, mas sim uma intervenção divina clara. Claríssima, o barulho, a luz, de repente, o grito vindo de vários lados, tudo isso orquestrado por Deus, gerou um pânico total no acampamento midianita. Diz que eles começaram a lutar entre si? Exato, confusão total, uma derrota caótica para os midianitas, seguida por uma perseguição implacável. Os israelitas, chamados de outras tribos, perseguiram os fugitivos por várias regiões ali e tudo culminou na captura e execução dos reis midianitas, Zeba e Zalmuna. A libertação foi completa. E aí a gente volta ao ponto central do artigo do Diego Pereira do Nascimento sobre o Purá. A fonte argumenta algo interessante. Embora Purá só seja citado pelo nome naquela missão de espionagem, só ali mesmo. A presença dele teria sido constante. Ele teria acompanhado Gideão durante toda a campanha militar, em todas as batalhas. Isso muda bastante a nossa visão sobre ele, né? Muda completamente. Ele deixa de ser só o servo da missão noturna e se torna um companheiro fiel nos momentos mais perigosos, mais decisivos da guerra. Ele não ficou seguro em casa, entende? Entendi. Ele estava lá. Estava lá, ao lado de Gideão, no campo de batalha. A lealdade dele não foi só naquele momento, foi contínua. Por isso o artigo coloca como um exemplo de fidelidade, de coragem silenciosa, de dedicação, não só ao seu senhor, Gideão, mas indiretamente à causa divina que Gideão liderava. Exato. Purá foi uma testemunha ocular privilegiada. Ele viu de perto como a fé de Gideão foi testada, como foi fortalecida e, no fim, recompensada. E essa ideia de caráter, de fidelidade, nos leva a uma análise interessante que o artigo faz sobre o nome, Purá. Ah, sim, a etimologia. Isso. O artigo conecta com a palavra hebraica pur, que significa puro, casto, imaculado. E a raiz par tem a ver com separar, purificar. O que isso pode dizer sobre ele? Bom, o artigo levanta algumas possibilidades. Uma delas é ligar pur à juventude, tipo puro e inocente. Outra é ser homenagem a alguma mulher com esse nome. Mas a ideia que parece ter mais força é a que liga o nome ao caráter dele. Como assim? Talvez Purá não fosse só um nome, mas um reflexo de como ele era conhecido.
Sabe? Uma pessoa íntegra, de conduta virtuosa, pura mesmo. Ah, faz sentido. E essa pureza de caráter explicaria a confiança total que Gideão depositou nele para aquela missão secreta e tão importante. Não era só um servo qualquer, era um servo confiável, puro na sua lealdade. Entendi. Essa conexão reforça a escolha de Gideão, né? Então, o que tudo isso significa afinal? A história de Purá, mesmo que breve na Bíblia, dá uma perspectiva poderosa. Muito. É importante. O ponto-chave aqui que a análise sugere é como a presença leal e silenciosa de alguém como o Purá, uma figura que a gente chamaria de secundária, pode funcionar como um ponto de validação essencial para um líder num momento de dúvida profunda, influenciando diretamente o que ele faz depois. Exatamente isso. A participação de Purá naquela missão de reconhecimento não foi um detalhe qualquer. Foi instrumental para solidificar a fé de Gideon e, por consequência, para o resultado da batalha que libertou Israel. Ele estava lá, no lugar certo, na hora certa, oferecendo um tipo de apoio que talvez nem palavras pudessem dar naquele momento. Isso serve como um lembrete forte, né? Que em qualquer grande empreitada, seja na história ou no nosso dia a dia, tem papéis cruciais sendo feitos fora dos holofotes. A lealdade consistente, a disposição para servir, mesmo sem buscar reconhecimento. Isso tem um impacto enorme. Perfeito. Recapitulando então nossa análise, baseada no artigo, a gente mergulhou na história de Purá, vimos o contexto inicial dele na casa de Gideão, em Ofra, aquele ambiente com influências pagãs, entendemos a situação desesperadora de Israel sobre os midianitas. Sim. Destacamos a participação vital dele naquela missão noturna de espionagem que foi um ponto de virada para a confiança de Gideão. E refletimos sobre o legado dele como símbolo de fidelidade, de coragem constante durante toda a campanha, além de explorar o possível significado do nome ligado à pureza, à integridade. Uma figura que, mesmo ali na margem da história principal, teve um impacto central no momento decisivo. E se a gente conectar isso ao quadro geral? A história de Purá ilustra muito bem que a fé, a coragem, o impacto significativo não são exclusivos dos líderes, das figuras de proa. Verdade. Podem ser demonstrados e com grande poder por aqueles que oferecem suporte, um suporte leal, constante. A força de uma liderança, muitas vezes, se mede também pela solidez e pela confiança daqueles que caminham ao lado, como o Purá ao lado de Gideão. Isso nos deixa com um pensamento final para a gente refletir. Quantos outros Purás existem por aí? Não só nas grandes crônicas do passado, mas talvez nas nossas vidas, no nosso trabalho. Indivíduos cujo apoio constante, cuja presença encorajadora e lealdade silenciosa foram fundamentais para o sucesso de outros, para que projetos fossem para frente, mas cujos nomes a gente raramente lembra ou celebra. O que essa menção quase rápida de Purá nos ensina sobre o valor intrínseco do serviço fiel, da coragem discreta e do simples ato de estar junto, sabe? Mesmo quando ninguém está olhando ou aplaudindo. É algo que, olha, vale a pena pensar.